vocês? Vamos para mais uma aula? Geografia, capítulo 21, Atividade Industrial e Espaço Geográfico. Características da atividade industrial. A atividade industrial, desenvolvida na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII, espalhou-se para as outras áreas da Europa, como França, Holanda e Prússia, e alterou a escala de produção existente no artesanato e determinou um uso cada vez mais intenso de matérias-primas e de energia. Entre as características fundamentais da atividade industrial estão o aumento significativo da escala de produção e a divisão das atividades entre os trabalhadores. Estes, por meio da utilização de máquinas, passaram a se especializar em determinadas funções. Essas características justificam uma tendência de concentração da atividade industrial, devido à necessidade de grande quantidade de matérias-primas, de fontes de energia, inicialmente o carvão e depois o petróleo, de mão de obra e de consumidores. Indústria e urbanização. A indústria não inventou as cidades. Afinal, existem várias cidades milenares e a Revolução Industrial só aconteceu no século XVIII. Então, a Revolução Agrícola, ocorrida há cerca de 10 mil anos, foi responsável pelo surgimento dos primeiros núcleos urbanos. As primeiras cidades, como Ur e Babilônia, surgiram na Mesopotâmia, no vale dos rios Tigres e Eufrates, no atual Iraque. Acredita-se que por volta de 2.500 anos a.C., Ur chegou a ter 50 mil habitantes e que a Babilônia chegou a ter 80 mil. A atividade comercial determinou o crescimento de cidades em vários lugares do mundo, inclusive na Europa pré-colombiana. No entanto, o processo industrial é responsável por um impressionante aumento do número de cidades e pelo grande crescimento de algumas delas. Nesse sentido, a industrialização foi determinante para o processo de urbanização em diversos países do mundo. Como a atividade econômica mais importante passou a se localizar na área urbana, a maioria da população transferiu-se do meio rural para o urbano em busca de melhores condições de vida e emprego. Isso fez com que a população total das áreas urbanas se tornasse maior que a população das áreas rurais, características que marcou o processo da urbanização. Assim, a indústria foi decisiva para o surgimento e a expansão das metrópoles. Como visto, a atividade industrial necessitava de matérias-primas, fontes de energia e pessoas, trabalhadores e consumidores, mas nem todas as áreas possuíam as condições mínimas necessárias para atrair as indústrias. Até a primeira metade do século XX, esse processo ficou concentrado em países europeus, nos Estados Unidos e no Japão. No entanto, os avanços tecnológicos e a mudança no modelo de produção industrial fizeram com que a atividade industrial passasse a ocorrer em diversos lugares do mundo. No caso dos países em desenvolvimento, a industrialização ocorreu principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a chamada industrialização tardia. Foi uma marca desses países. Houve um acelerado e desordenado processo de urbanização, gerando graves problemas urbanos associados ao enorme contingente populacional que se dirigiu para as cidades sem que elas estivessem preparadas para isso. As modificações locais recentes da atividade industrial. A atividade industrial foi decisiva para o aumento do número e do tamanho das cidades nos últimos séculos. Certo? Nas últimas décadas, porém, esse processo sofreu uma importante modificação. A partir de 1970, com a Revolução Técnico-Científico-Informacional, a atividade industrial, até então muito concentrada em alguns países e em algumas cidades, descentralizou-se. Com isso, ocorreu uma reorganização geográfico-industrial no mundo, de modo que hoje é preciso cada vez menos tempo para transportar mercadorias e produtos e menos ainda para trocar informações. A sede de uma empresa, por exemplo, ela pode se localizar em um país e comandar atividades em outras áreas distantes. As indústrias se instalam em novas áreas em busca de redução dos custos de produção, fugindo de preços elevados do espaço e da mão de obra mais cara das grandes cidades, principalmente
principalmente nos países mais desenvolvidos. Com isso, a desindustrialização de algumas das antigas áreas industriais e o crescimento dessa atividade em outras. A urbanização ela se espalha e os antigos centros industriais têm que se modificar suas estruturas econômicas sob o risco de virarem áreas decadentes. Por um lado, a instalação de plantas industriais em novos lugares gera crescimento, mas por outro, ele cria problemas urbanos associados à expansão, com a excessiva valorização do solo, a favelização, a violência e as dificuldades no setor de transporte. E é isso, meu povo. Dúvidas? Escrevam nos comentários, façam os exercícios e até o próximo vídeo.